gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim te contar um pouco de como está o processo de desfraude da Alice. Eu não digo que ela já fez o desfraude, porque ela ainda usa a fralda para dormir, mas ela já não usa a fralda durante o dia, já não usa a fralda nos lugares, então eu vim te contar aí como que foi o processo dela, né? Depois que ela nasceu, a gente se envolve, né? Depois que a criança nasce, a gente se envolve nesse mundo de maternidade. Eu sigo, né? Muitos Instagrams, muitos sites, YouTube que falam sobre filhos, que falam sobre educação, que falam sobre maternidade. E eu já tinha lido sobre o desfraude e sobre os sinais que a criança dá aos pais de que está preparado, né, apto para começar o desfraude. Então eu já tinha lido bastante sobre a gente não forçar a criança a fazer o desfraude, tirar a fralda antes da hora e as coisas, né, que até isso pode implicar, por exemplo, crianças que às vezes têm até mais dificuldade depois de fazer xixi ou cocô por conta de um desfraude que foi feito antes da hora. Então eu já tinha uma noção disso, até te indico a ler sobre isso. Joga no Google sinais para iniciar um desfraude, para você ficar atenta aí ao que a sua criança, né, mostrar. E daí a Alice, um dos primeiros sinais que ela deu foi de começar a falar, né, xixi, cocô. Então ela sabia já o que era xixi, o que era cocô, e ela já falava, né. E daí, depois de 1 ano e meio de idade, ela começou a avisar quando tinha feito xixi ou cocô. Então, quando ela fazia xixi, ela falava xixi, xixi, mamãe. A primeira vez que ela falou, eu lembro que ela falou cocô. Ah, filha, cocô, legal. Não tinha eu entendido o que ela estava tentando dizer, até que eu senti o cheiro. E eu percebi que ela fez cocô e ela falou cocô, mamãe. Então ali eu comecei a me atentar ainda mais nisso e cada dia mais ela falava mais sobre isso. Então o que eu fiz? Comprei este daqui, gente, piniquinho bem simples. Nossa, o mais baratinho que tinha é de uma marca chamada Adoleta Bebê. E a única coisa que eu vi é que ele fosse bem lisinho aqui, que é onde a criança senta, para não doer o bumbum, não é seco, mas como eu te falar, sabe essa parte aqui de embaixo que tem essas pontas do plástico, para que não tivesse aqui em cima, nessas pontas. Mas comprei esse. Falei pra ela, olha filha, esse aqui é o pinico, é onde você vai sentar pra fazer xixi, pra fazer cocô, a gente falou pra ela. Só que assim, não falei pra ela sentar nem nada, passou até um tempo, acho que alguns meses, até uns 2 meses disso. Um dia estava eu comprando uns livrinhos pra ela e eu achei este livro aqui, que se chama Tchau Fraldas. Daí eu achei lá na Shopee, posso até deixar o link aqui pra vocês, e comprei junto com outros livrinhos que eu comprei pra ela. E esse livrinho aqui, ele fala de um menininho que ele ainda usa fralda e ele ganha um pinico de presente. E ele começa a querer fazer com a irmãzinha dele, que já usa também o troninho, ele começa a querer sair das fraldas e ir pro pinico. E daí quando o livrinho chegou, muito fofo, a gente começou a ler pra ela. Demonstrou muito interesse. Ela foi atrás do pinico e ele tava já no banheiro, assim, embaixo do armário. Ela foi atrás do pinico, pegou o pinico, ela já demonstrou interesse nisso. Eu até anotei a data, foi 28 de setembro. Eu fui fazer xixi, como sempre, e como ela tá sempre comigo aqui em casa, ela foi junto comigo, né, eu sempre deixo a porta aberta e tal, e ela, nenê, xixi, ela falava assim, ela começou a tirar a roupa pra fazer xixi. E daí, ajudei ela a tirar e ela sentou no pinico. Foi a primeira vez que ela fez xixi. Com certeza ela não queria, ela não sentiu vontade de fazer xixi, associou com o pinico e tal, mas é porque ela me viu, lembrou do livro, lembrou do pinico e quis fazer. E dali por diante, toda vez que eu ia fazer xixi, ela queria fazer xixi também. E daí isso foi por alguns dias ali. Eu não tirei a fralda dela, eu deixava ela de fralda e ela ia, né, e fazia o xixi. Quando eu ia fazer, ela ia e fazia junto. Também, um dia ela tava sentada fazendo xixi, ela acabou fazendo o número 2 também. Gente, nesse vídeo vai ter muito xixi e muito cocô, então se você tem uma pessoa com nojo, o cocô da sua criança você nem pode ter nojo, né, que você troca o tempo todo. Mas só pra, né, quem às vezes caiu de paraquedas nesse vídeo, o vídeo de desfraude é assim, né. E daí ela acabou fazendo cocô também, eu fiquei muito feliz. Nossa, eu fiz uma festa, gente,
a gente colocou o cocô no vaso, a gente deu tchau pro cocô. E isso eu aprendi com uma nutricionista quando eu levei ela pra introdução alimentar. Ela falou: Grace, vamos tentar ao máximo normalizar o cocô. Não demonstra nojo, não demonstra tipo, ai, que nojo, nossa, a Alice fez cocô. Ela falou pra eu não fazer essas coisas, porque tudo isso pode talvez assim assustar a criança. E falar assim, ai, normaliza, fala, nossa, que lindo seu cocô, você fez um cocô, dá tchau pro cocô. Ela falou essas coisas e assim eu fiz, gente. Vida de mãe, né? Ela já tava há alguns dias fazendo xixi, fazendo o número 2 também, direto no pinico. Eu decidi fazer o teste e tirar a fralda. Então eu até anotei a data, porque eu sou dessas mães de primeira viagem que anota tudo. No dia 5/10, ela tinha 1 ano e 11 meses ainda. No dia 5/10, eu decidi, quando a gente acordou, eu fui fazer xixi, ela fez xixi no pinico já, como sempre, ela, né, já era rotina assim. E daí depois eu falei, filha, agora a gente vai colocar uma calcinha de menina. Quando eu comprei as calcinhas pra ela, naquele mesmo mês ali, eu expliquei isso pra ela também. Expliquei que era calcinha, que quando o neném não usa mais fralda, ele começa a usar calcinha. E tem isso no livro também. Então ela já sabia. Daí eu falei, filha, hoje a gente vai usar calcinha de menina. E você não vai usar fralda. Quando você quiser fazer xixi ou cocô, pede pra mamãe e a gente vem aqui no banheiro. Eu expliquei pra ela tudo. Mas é claro, não dá pra deixar, né, no início ali só pela criança. E o que eu fiz também foi pegar o meu celular e colocar o despertador de hora em hora, pra eu não esquecer, não passar batido. E daí assim foi, de hora em hora, eu perguntava se ela queria ir no banheiro. Às vezes ela não queria, daí às vezes o que eu fazia, eu falava, ai, a mamãe vai no banheiro, vamos lá. Às vezes nem eu tava com tanta vontade, mas só pra levar pra ela criar esse hábito, nessa rotina. E assim foi. Gente, deu super certo. Eu fiquei uma semana usando assim o despertador, depois nem precisou mais disso. Ela mesma já avisava quando queria fazer xixi, né? Principalmente o xixi, o cocô eles fazem menos, né? E também às vezes eu fico de olho nela, porque às vezes a gente vê, quando eles começam assim, quando começa ali já demonstrar que quer fazer xixi, a gente já convida pra ir no banheiro também. E no processo ali de desfraude tiveram pouquíssimos escapes, assim, a Alice fez xixi sem ser no pinico, né? Poucas vezes. E eu percebi que era sempre mais fim de tarde. Eu acredito que como foi ali no mês de outubro para novembro e aqui ainda tava bem friozinho, foi um inverno bem comprido esse que a gente teve, né? Então outubro, novembro ainda tava friozinho. E daí o que acontecia? A Alice não usa muito calçado em casa, ela fica bem pé descalço. E acabava, eu acho que dando a ziquezira de fazer xixi e ela, entretida, ela não queria ir no banheiro, acabava escapando. Mas foram pouquíssimas vezes e geralmente eu percebia nesse fim de tarde ali pra noite, sabe? Que eu acho que começa a esfriar um pouco mais, né? E daí a gente tende às vezes a querer fazer mais xixi. Dia também é raro ter escape e quando tem, é quando ela tenta segurar muito tempo, igual a gente quando é adulto, sabe quando a gente assim fica segurando porque a gente não quer parar o que a gente tá fazendo, não dá pra parar o que a gente tá fazendo e a gente fica segurando xixi, eles também, mas é claro, né, que por uma questão às vezes fisiológica e de amadurecimento mesmo, eles não aguentam tanto quanto a gente, e é isso que é importante de a gente ver os sinais da criança, né, porque não é só uma questão às vezes de a criança saber ou não, mas também uma questão fisiológica, madura essa parte para eles conseguirem fazer xixi, uma questão de corpo mesmo, de físico, né, e não só de cabeça. Então por isso que eu fiz um teste, eu vi, se eu visse que não, ela não segurava, ela tava fazendo xixi o tempo todo, escapando o tempo todo, então é porque ela ainda não estava pronta para um desfraude, né, então eu fiz a primeira tentativa e deu certo. A Alice teve pouquíssimos escapes, pouquíssimos mesmo. Também sobre ela usar fralda em passeios, né? Essa era uma das minhas questões. Porque ela já usava em casa, tudo mais, eu pensava assim, tá, e quando eu for na igreja, por exemplo, que a gente fica ali 3, 4 horas, né? Quando a gente vai, às vezes, em algum lugar. E a primeira vez que ela nasceu sem fralda, a gente foi no mercado. E daí eu queria colocar fralda antes de ir, né, pra ela ir com fralda, e ela não quis colocar a fralda. Daí eu percebi que, poxa, é mais um sinal que indica que ela não quer mais usar a fralda, né, que é a criança recusar de colocar a fralda. E daí eu pensei, eu não vou forçar ela a usar a fralda. E eu conversei com ela, né, falei, ó, então a gente vai no mercado, a Alice vai de calcinha,
E quando você chegar lá no mercado, se você sentir vontade de fazer xixi ou cocô, você pede pra mamãe e a gente vai lá no banheiro do mercado, lá é bem legal. Daí fui na bolsa preparado com álcool pra higienizar bem, né? Porque a gente que é mulher adulta, a gente só precisa sentar no vaso pra fazer xixi. A gente consegue fazer xixi até em pé, né? Mas criança não dá, né, gente? Tem que sentar. Então, já te indico aí, a partir do momento que a sua criança começar o desfraude, sempre carregar lencinhos desinfetantes de álcool, assim, né? E álcool pra higienizar as coisas, porque a gente vai ter que botar ele sentado nos lugares e a gente não quer, né, botar ele sentado num vaso, uma pessoa sentou e sujou tudo. Daí a gente foi no mercado. Quando a gente chegou lá, aquele ar-condicionado de mercado gelado, eu, filha, vamos no banheiro? Ela, não, porque, né, super animada que tava no mercado. Daí eu esperei mais um pouquinho e falei, mamãe quer ir no banheiro, vamos lá com a mamãe? Daí ela pegou e quis ir. Daí a gente foi, eu fui conversando e tal. E foi a primeira vez que ela sentou no vaso de adulto. Aqui em casa eu só uso pinico. E eu não tinha o assento de vaso para adulto. Sabe aquele assento que a gente acopla no vaso? Eu não tinha ainda. Agora eu até tenho, mas ela não usa muito, tá, gente? Ela usa raras vezes. Mas foi a primeira vez que ela sentou. Daí o que eu fiz? Eu testei já duas formas, tá? A primeira é você sentar, daí você senta bem pra trás no vaso e a criança senta na sua frente e consegue fazer xixi, você segura, né, ela se sente segura. E a segunda forma, que é a que mais funciona pra mim, ela senta no vaso e ela bota as perninhas, eu fico agachada na frente dela, ela bota as perninhas em cima do meu joelho, como se as minhas pernas, o meu joelho fosse um banquinho, e eu fico segurando ela. Daí eu já ensinei ela a segurar de um lado, segurar do outro lado do vaso e tal. E daí naquele dia no mercado, a primeira vez que ela sentou, ela não fez xixi. Daí a gente levantou e tudo, continuamos as compras. No final do mercado eu perguntei pra ela se ela queria ir de novo. Daí a gente foi de novo e daí ela fez um pouquinho, mas fez. Daí eu também fiz uma festa, ai que legal, a Alice fez xixi no mercado, vamos lá contar pro papai que a Alice fez xixi no mercado. Aquela festa assim pra, né, deixar um negócio legal e feliz. Mas foi assim, e desde então, teve uma outra vez também que eu fiquei muito preocupada, porque até os nossos pais, né, a viagem até os nossos pais é 3 horas de carro. E daí eu fiquei assim, meu Deus, com certeza ela não vai aguentar, ela vai fazer xixi, eu tô com medo e tal, são 3 horas. Mas, gente, ela não fez. A primeira vez que foi, né, daí ela não quis colocar fralda também, Deus, então tudo bem, a gente vai assim, de calcinha. Desceu no meio do caminho, parou, né, fomos no banheiro, a gente ainda parou na van, daí a gente foi no banheiro, mas ela não quis fazer e ela foi até na casa da minha sogra sem fazer, chegou lá, ela fez xixi. Mas ela faz xixi de boa em locais, assim, sabe, que ela vai, se tem xixi pra fazer, ela faz. Como eu falei pra vocês, ela ainda usa fralda pra dormir. Por enquanto eu não tirei ainda, porque assim, em nenhum momento quando eu vou colocar a fralda ela fala, não quero usar, não coloca, essas coisas ela nunca reclamou. Então eu acho que por enquanto pra ela ainda tá tudo ok. O que eu tenho feito é sempre antes de dormir ela vai fazer xixi. Então já tem ela ali a rotina, né? Como, né, no sono noturno ela toma banho antes de ir dormir. Então no banho ela já faz xixi. E nas sonecas também, antes de dormir, ela vai no banheiro e faz xixi. Então assim, em 90% das vezes a fralda dela sai seca. Eu uso uma fralda por dia e às vezes dá até pra usar mais vezes, porque a fralda sai seca. Então eu só tô esperando mesmo, assim, ela me dá o sinal de que ela não precisa mais usar. Ela falar alguma coisa, ela demonstrar interesse em não querer mais dormir de fralda, em dormir só de pijama, né, e tudo mais. Então ela dando esse sinal, eu vou tentar também. Mas por enquanto pra mim tá bem tranquilo também deixar ela assim de fralda à noite, sabe? Pra prevenir mesmo, porque como ela dorme a noite toda, né? Eu fico com medo às vezes de eu deixar ela sem fralda, ela fazer xixi, eu só ver no outro dia e ela passar a parte da noite, né, mijada. Então eu tenho esse receio, por isso que eu prefiro, né, que ela dê o sinal assim de estar pronta pra não usar a fralda. Bom, então eu só vou dar algumas dicas que pra mim foram bem úteis. Primeiro este livrinho aqui, que pra mim foi assim o pontapé da Alice, com certeza foi este livrinho aqui. E eu posso deixar o link aqui pra quem quiser, mas ele se chama Tchau Fralda. Mas tem outros, tá? Tem outros livrinhos assim pra gente estimular a criança, né? E conversar com as crianças sobre isso. Outra dica também é o pinico.
Eu particularmente, eu comprei os dois, o pinico, e depois eu comprei o coisa acoplado pro vaso, mas a Alice prefere o pinico. Eu acho que o pinico, até pra fazer o número 2, o cocô, é melhor porque a criança fica com as perninhas numa posição bem boa de fazer cocô, sabe? Já no vaso não é tanto, porque a minha, eu não achei uma tampa que fique bem certinha no vaso. E daí também eu boto um banquinho, ela fica com as pernas num banquinho de madeira, né? Mas mesmo assim, eu acho que eles não ficam tão confortáveis quanto no pinico. Então eu prefiro o pinico até ela crescer um pouquinho mais. É uma dica que eu te dou também. Outra dica que eu já dei é sempre ter apostos álcool ou aqueles lencinhos desinfetantes para os lugares assim, porque é muito importante, gente, porque eles vão ter que, né, fazer essas coisas em banheiro público e a gente precisa manter tudo bem limpinho. Outra dica também é usar o lencinho umedecido na hora de limpar eles. A gente é acostumado às vezes a usar papel higiênico, né, mas eles não sabem se limpar, a gente vai limpar eles por muito tempo ainda, e o lenço umedecido limpa muito mais, né, o cocô, o número 2, do que papel higiênico. E outra coisa, né, que sem dúvida a mais importante é a gente ficar atento aos sinais que os nossos filhos dão, porque eles dão os sinais de que eles estão preparados para iniciar essa etapa do desfraude, de tirar a fralda, né? E a gente tem que entender que a gente não pode nem apressar isso, então querer fazer no nosso tempo, porque as pessoas ficam perguntando, ai, quando que vai tirar essa fralda? Ai, vai começar isso logo, ai, tem que tirar a fralda dessa criança, no verão tem que tirar essa fralda. Então às vezes as pessoas ficam cobrando a gente e a gente acaba colocando uma pressão e uma cobrança em cima das nossas crianças, que são só crianças, né? E também não tem essa questão de a criança só falar sobre xixi, cocô, ai, tá pronto pra fazer o desfraude. Não é só isso, também tem a questão fisiológica, né? Pelo que eu vejo, muita gente fala que a partir dos 2 anos é que a parte fisiológica deles, bexiga e tudo mais, vai estar maduro o suficiente para isso. Então a gente também tem que entender esse tempo, né? E nem apressar o desfraude, mas também nem deixar para depois esse desfraude. Então se você vê que a criança tá dando os sinais, tente, comece, porque nós somos professores da vida dos nossos filhos, né? E Deus nos deu essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos. A gente ensina eles a comer, a dormir, boas maneiras. Nós somos os professores da vida dos nossos filhos, né? A gente vai ensinar a andar de bicicleta, a andar de patins, as coisas simples, básicas, como também essa parte do xixi, do cocô. Então, às vezes a gente fica assim, não, vou esperar mais um pouco. É tão melhor usar fralda, é tão mais fácil usar fralda. E às vezes o seu filho tá ali, né, dando sinais de que quer começar o desfraude e a gente fica deixando, né, pra depois. Mas mantenha a calma, fale sempre palavras bem positivas, não seja agressivo, né? Então, ai, que nojo, ai, que mandice, sabe? Palavras assim que podem às vezes até travar, né? Eu conheço muitas histórias de crianças e adolescentes, né? Que até hoje têm dificuldade de fazer as necessidades, às vezes em lugar que não é a sua casa, em certos tipos de banheiro, ou contam, né, de como foi a infância e tudo mais, por conta de palavras, por conta de coisas que foi falado, e que aquilo ficou gravado neles. Então, tenha paciência, e como eu falei, né, Deus nos deu a responsabilidade de a gente ensinar os nossos filhos, e que a gente possa ter sabedoria para passar por mais um processo, porque tem tantos na vida da gente, né, esse é só mais um deles. Mas é isso, gente, esse foi um pouco desse processo que está sendo do desfraude da Alice. Quando aconteceu o desfraude noturno eu posso contar pra vocês, né? Boa parte agora das sonecas ela já tá fazendo sem fralda, porque é período mais curto, a Alice dorme 1h30 mais ou menos, mas o sono noturno eu ainda estou deixando. Mas quando acontecer eu posso contar pra vocês. Me conta aqui embaixo como foi para o seu filho, né, esse processo do desfraude. Vamos conversar nos comentários, apoiar umas às outras. E é isso. Um beijo, Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo.